Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. Pode ser na hora que sai o vídeo, ou seja o que for, mas enfim. É a aula de hoje de filosofia, como vocês estão bem vendo no título do vídeo. E o tema é ética e justiça, que é um tema muito importante e que é recorrente nas provas de Enem, FUVEST, da Unicamp, e seja lá qual for o vestibular que vocês estejam fazendo. Porque é um assunto que ele é extremamente importante para o contexto social. Desculpe o barulho de fundo da moto, se captar o vídeo. Enfim, para o contexto social, que não é de hoje, sim, de uma forma geral, e que ele é usado constantemente. Então, assim, é extremamente importante que vocês saibam. A aula de hoje ela não vai ser focada em conteúdo, porque já estamos próximos da Enem. Vocês já perceberam, mas já que dia 24, eu acho, dia 25. E que vai ser essa aula? Acho que é durante essa semana. E a gente já é próximo mês ainda, já é novembro. Então, assim, é algo muito grande, muito importante. Então, eu não posso me ater apenas a dar conteúdo agora. Isso aqui eu vou dar um conteúdo mais enxuto, na realidade. Hoje resolveremos apenas questões, porém nessas questões eu vou explicando os conceitos que nela apareceram. Provavelmente você já viu um desses conceitos nas aulas que vimos anteriormente, então Immanuel Kant, René Descartes, acho que não, mas Immanuel Kant, Nietzsche, inclusive deu uma aula sobre Nietzsche, Aristóteles, enfim, que são, digamos que, personagens importantes para a história da ética e da justiça, ou da ética e da moral, dos conceitos que nós temos hoje, que nós tivemos anteriormente, que teremos futuramente também. Então é extremamente importante a gente estudar ética e filosofia nos dias atuais. Não só nos dias atuais, mas de uma forma mais ampla. E que muitas vezes é tido como política, que também é extremamente importante, porque tudo que nós fazemos é política. O ser humano ele é um homem político, ele é politizado, então assim, as pessoas não dão a devida importância para a política, mas ela é extremamente importante para quem nós somos como seres humanos. Então, a aula de hoje ela vai ser focada mais em exercícios, mas tem uma importância tamanha para todos os vestibulares e até para a questão pessoal mesmo. Então, eu espero que vocês vejam a questão, provavelmente vocês já estão estudando, então vocês já viram os conceitos que serão trabalhados hoje. E eu não sei se falei anteriormente, estou me esquecendo muito que eu já estou tentando gravar essa aula num dia agora, mas eu tive um problema com o computador. Mas os assuntos que vamos ver, acho que falei assim, mas o assunto que vamos ver ele é recorrente. Porque assim, na filosofia a gente tem meio que uma linha, é como na história e tudo mais. Quando a gente estuda história, a gente pega desde o, a pré-sociedade, aquela parte onde se fala e tudo mais, que é conhecida como a pré-história. E a gente pega dessa pré-história até os períodos atuais, até a história atual, até as atualidades. Em filosofia, a gente também faz o mesmo, porém, de uma forma diferente. Ah, como assim? Porque nesse contexto, a gente pega os pré-socráticos, a gente vê os pré-socráticos, vamos ver as escolas. Não, a gente vai vendo escola, que as escolas elas vão indo por uma linha progressiva de tempo. Então partimos sempre da escola pré-socrática, a gente precisa entender filosofia, e depois vai vendo suas escolas respectivas. Então, chega na filosofia renascentista, depois vem no existencialismo, enfim, são os contratualistas que fazem parte essa reformulação da filosofia, que são os iluministas, enfim. Mas vocês veem tudo isso numa linha no tempo. Após isso, a gente revisa conceitos. Por exemplo, ética e justiça. A gente não vê ética e justiça durante Aristóteles. A gente vê em Aristóteles, Nietzsche, Immanuel Kant, seja quem for. E depois a gente revisa o conceito todo, porque ele vai se moldando ao longo do tempo. Então é extremamente importante a gente pegar isso, porque tem alguns assuntos de filosofia especificamente que vão ser dessa forma. Eles vão seguir uma linha do tempo. E não vão. Então por isso é extremamente importante que vocês tenham em si esses conceitos, os quais nós usaremos por agora. Só slide.
Essa questão é de Immanuel Kant. Caiu no ano passado digital e eu coloquei porque ela é extremamente importante. Ela diz assim: princípios práticos são subjetivos, ou máximos. Quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade, são, por outro lado, objetos quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural, que é Immanuel Kant no livro Crítica da Razão Prática. Vocês viram na aula de Immanuel Kant os conceitos dele. Então, a concepção ética presente no texto defende a... Vamos lá. Ele lembra que ética é um conjunto de moral na sociedade, certo? Então, o conjunto de moral da sociedade é determinado como ética. A gente sabe muito bem disso, como vocês viram nas aulas anteriores, sobre Aristóteles, até em conceito de Nietzsche mesmo. Então, é extremamente importante isso. Então, qual é a concepção trabalhada por Immanuel Kant? Vocês estão vendo que a aula de hoje ela não é uma aula de assunto, mas sim de revisão de contextos e aplicação. Vamos lá. A concepção ética presente no texto define o quê? A universalidade do poder, a maximização da utilidade, a aprovação pelo sentimento, a identificação da justa medida ou a obediência à determinação divina. Como a gente sabe que é a questão de Immanuel Kant, e ele fala que os princípios... Vamos reler a questão. Que os princípios práticos são subjetivos, ou seja, princípios práticos eles... Aqui, ó. Quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade são, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural, a gente já pode cortar a determinação divina, porque ele não entra em nenhum conceito, em nenhum momento nesse conceito de um conceito mais religioso, um conceito mais metafísico. A identificação da justa medida, em momento nenhum o texto trabalha com isso, a gente já pode cancelar. A aprovação pelo sentimento, ele não trabalha com sentimento, ele trabalha para a vontade de todo ser natural, todo. Ele representa de uma forma ampla, então a gente já pode cortar isso aqui. E aí entram as duas letras que são as mais difíceis, que é a universalidade do dever e a maximização da utilidade. Eu vou ler o texto. O texto é curto, mas ele gera muita dúvida. Porque, ele fala que os princípios práticos são subjetivos, então a gente já sabe que os princípios práticos eles são. Então ele não fala em momento nenhum de utilidade, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para sua vontade. São, por outro lado, objetivos. Ele não fala de utilidade, ele fala de objetivo. E o que precede o objetivo é o dever. Ele trabalha para a vontade de todo ser. Então, como ele sabe que o dever ele deve ser para todos, é um dever universal. E Immanuel Kant ele falava isso. Então, letra A, na primeira questão. É literalmente isso. É bem simples. Só que é questão de interpretação. Você tem que lembrar também do conceito filosófico e também saber ter questão ao seu favor. Usem muito isso nele, inclusive. Questão de interpretação. Não é só você saber filósofo, mas também saber perdoe-me, mas também saber aplicá-lo. Nossa, isso é difícil. E é a mesma coisa aqui. Então é super tranquilo. Porque normalmente a gente vai ter sempre esses conceitos. Ok, eu estudei muito Aristóteles, eu sei todos os conceitos dele. Mas e aí? Que adianta eu saber, mas não sei a aplicação? E que adianta eu saber a aplicação, mas não saber o que o filósofo fala? Então eu quero que vocês usem muito isso a seu favor, a interpretação do texto. Ela conta muito aqui. E para a vida de vocês. Vou passar para a próxima questão. Essa questão aqui, ela é um pouco mais simples, digamos. E trabalha com conceitos que talvez sejam mais palpáveis de compreender. Que é Aristóteles. A questão também é do Enem 2021. Eu acho que eu não o fiz. Na verdade eu fiz sim. Fiz, eu escrevi essa questão. Porque eu acho que eu fiz o ano passado. Eu fiz 2 Enems, 2019 para 2020 e 2020 para 2021, foi isso mesmo. E essa questão é bem tranquila. E ela é também interpretativa, não tem que saber o conceito, mas eu vou explorar também alguns conceitos com vocês nessa questão. Vamos lá. Ela fala que vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que parece um bem. Todas as comunidades visam um bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão sobre dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Quais são elas? Bom, essa questão aqui acho que você já deve ter matado por direto assim. Mas como eu estou aqui para também explicar alguns conceitos que você já viu anteriormente, e a gente está perto da minha,
Eu sendo vocês, eu acho que vocês já sabem a resposta. Eu vou explicar aqui de uma forma mais rápida, mas eu tô enrolando para que vocês entendam. Vamos lá, vê só. Vou começar por baixo. Ele tá falando sobre geração e corrupção, pois abarcam o campo físico? Não. Em momento algum a gente fala de física aqui, a gente tá falando aqui de comunidade. Primeiro que a comunidade é um meio abstrato. Física a gente já pode cortar. Entra no conceito de democracia e sociedade, pois referem a relações sociais. Bacana. Vamos deixar isso aqui em aberto. Metafísica e ontologia, não. Não está falando de filosofia primeira. Retórica e linguagem, também não. Ele não está falando de agora. Não está falando sobre a relação da pessoa com o outro. Por quê? Com outrem. Ele fala aqui que vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vista de algum bem. Então ela sempre tem um bem comum. E não está falando de discursos de agora, vista de algum bem. Pois as ações dos homens são praticadas com vista. Está falando das ações dos homens. Não estão falando dos discursos na agora. Então já pode cortar isso aqui. E a gente fica entre a letra A e letra D. A resposta, logicamente, é a letra A, que é ética e política. São conceitos trabalhados por Aristóteles. Isso é fácil. Você já poderia matar aí. Mas o que é eudaimonia? Eudaimonia é uma questão de realização. Entende? Porque vocês poderiam também matar democracia e sociedade, lógico, que eles estão falando aqui de comunidades que visam, que parecem um bem, comunidades que, ok, é evidente que o mais importante de todas elas, e seja lá que continua, ok? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Aristóteles ele não falava da democracia, ele trabalhava com o conceito de aristocracia. Então muita gente erra essa questão, errou essa questão, lembra que eu fiz essa questão. E muitos colegas meus erraram essa questão justamente por isso. Por colocar democracia e sociedade, porque não sabiam que era eudaimonia. Então é extremamente importante que vocês conheçam esses conceitos que na hora você vai lembrar, eu sei que é isso mais ou menos. Que eu vim tal aula, isso, aquilo outro. Mas assim, vocês poderiam matar a questão primeiro por saber que era um ramo filosófico de Platão, perdoe, de Aristóteles, a ética e a política. Porém, essa questão de relações sociais, tá, quando trabalha com todos os homens, são praticados em vista que parecem um bem, de comunidade que visa algum bem. Então, assim, por isso que muita gente marcou letra D. Sendo que na realidade era simples, só ter marcado a letra A, porque é ética e política e a eudaimonia, que de uma forma mais grossa, a grosso modo, é uma forma de realização. E a gente tá trabalhando aqui, que parece um bem. Todas as comunidades visam algum bem. Então, a gente já poderia marcar a letra A, ética e política. Então, vocês têm que ver também esse ponto. E lembra também que physis trabalha da física. O conceito de física vem da physis. Então, tem que lembrar que quando cai na questão physis, você tem que lembrar que é um meio físico, um meio palpável. E geração e corrupção são meios abstratos. Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação dessa questão ou da anterior. Se não, coloca no chat que eu explico. Ou no grupo do WhatsApp, ou qualquer local. Vamos lá. A próxima questão é de 2018. Acho que já passei para você essa questão. De Nietzsche, certo? E ela é importante, bastante importante na realidade. E ela trabalha a questão de genealogia da moral. Vamos lá. Jamais deixou de haver um sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si mesmo uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Friedrich Nietzsche, a Genealogia da Moral. Inclusive é um livro excelente, recomendo também, mas ele trata uma questão que a gente vai ver quando eu for explicando a resposta à questão, mas vamos lá. O fragmento ele evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distinto entre homens e animais. Então tá vendo que tem uma questão ética aqui, porque ele diz que jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício. Ética e moral na realidade. Quando o homem sentiu a necessidade de criar em si mesmo a memória. Ou seja, isso é importante para, nesse contexto que ele fala que parou de ter sangue, martírio e sacrifício, é que esses rituais, seja o que for, eles foram utilizados para um fim, certo? Então, se fala para um fim, o que seria? Então, é a letra A, racionalidade científica? Não. Que está dizendo criar em si uma memória, ele está falando sobre
haver sangue, martírios, sacrifícios, que isso não tem nada científico nisso, não tem nada racionalista. Está falando de concepções que aconteceram e, de certa forma, que para os homens que a criaram foram necessários, entende? Então já pode cortar a primeira questão. Determinismo biológico? Não está falando de nada biológico, está falando de martírio e sacrifício. O que é que isso tem a ver com determinismo? Sendo que sacrifício é um conceito do homem. Então a gente já não pode colocar a letra B. Degradação da natureza? Não, ele não fala em degradação da natureza, então a gente já pode cortar também. Domínio da contingência? Também não. Sinceramente, você vai pensar, o que morrinho é domínio da contingência? Não está falando de nada de ser contingente aqui. Ele está falando de consciência da existência, letra E. Por quê? Quando a gente vê Nietzsche, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é moral e ética, de certa forma. Política. Política não, perdão. Ética e moral. São conceitos que a gente vê muito com Friedrich Nietzsche. Então, arte também é muito vista com ele. Ele fala muito de questão de natureza também, mas não de degradação. Ele não tem esse conceito. Ele fala mais da relação do homem com o divino. Ah, mas o que é que isso tem a ver com ética, ou moral, ou justiça? Porque, enfim, a aula de hoje é ética e justiça, mas é moral. Tem a ver que nossa moral ela é pautada nisso. Se você parar pra pensar, ele está fazendo uma crítica à moral, à consciência da existência. Lembram que normalmente a gente vê nas aulas que a gente era niilista, tem que ter o fim da moral? Não. Ele pregava um fim de uma moral para uma nova. Ou seja, da moral que nós temos para uma moral atual, que entra o conceito de super-homem. Então ele trabalha conscientemente com o conceito de existência. Entende? Por isso que é a letra E. E a existência, ela precede a essência. Então a existência ela determina quem somos. E entra nessa questão de questionamento que é. Então, é extremamente importante esse conceito de existência. Para a moral e para a ética. Porque a moral e a ética são determinadas a partir do ser. Então, dessa forma, a gente já poderia marcar a letra E direto. Você viu a existência, tem uma questão entre, sei lá, Sartre ou Nietzsche. Você já sabe que trabalha com ele, então dá uma olhada com carinho naquela letra, naquela alternativa. Essa questão agora, ela é do Enem 2016. Eu respondi bastante nas questões, inclusive é uma coisa que eu digo, estamos chegando no Enem, então respondam o máximo de provas possíveis que tiverem. Eu sei que esse discurso é de muitos outros professores, mas é porque é importante. Então vamos lá. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser do outro modo, nem sobre as que é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser indiferentemente, e como é impossível deliberar sobre as coisas que são por necessidade. A sabedoria prática não pode ser ciência, nem arte, nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte. Porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir a respeito das coisas que são boas ou más para o homem. Olha, tem o livro, né? A Ética e Nicômaco, de Aristóteles, um livro muito bom também. Tá? E ele fala aqui, Aristóteles considera a ética, perdoem o barulho de buzina no fundo. Eu tô gravando à noite, então as entregas não tem sentido. Aristóteles ele considera a ética como pertencente a um campo do saber prático. Nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes porque é caracterizada como conduta definida pela capacidade racional de escolha. Não sei. Capacidade de escolher de acordo com os padrões científicos. Ele não fala disso. Conhecimento das coisas importantes para a vida do homem também não entra nesse conceito. Técnica que tem como resultado a produção de boas ações. Ele não falou em momento algum de boas ações. Ele está falando do que é mais justo. Ou política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação. Pessoal, de novo, democrático. Então, assim, quando entra no conceito aristotélico, a gente não precisa nem perder tempo, como explicando a questão. Viu o nome democracia? Foge. Então a gente já pode marcar como correto a letra A, conduta definida pela capacidade racional de escolha. Ele não está falando de padrão científico, ele fala de capacidade racional.
Quando ele tá falando do racional, ele tá falando do que temos. E nem sempre é algo científico, entende? Então a gente já pode marcar a letra A. Não acho, eu acho que essa é a última questão, mas eu coloquei uma questão sobre ética e política da UPE, porque eu sei que alguns de vocês vão fazer SSA. Em filosofia cai questões sobre ética e política, mas também, mas assim, eu estou estudando pro Enem no PSSA. Mas é importante porque isso fixa na gente o conceito de ética e política. Então, sobre ética e política, ele dá um texto de um padre, que é o padre Antônio Vieira. A verdade é legítima da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu. E isso é o que faz e o que diz a verdade, ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Então, sobre esse assunto do sermão da quinta de domingo da quaresma do Padre Antônio Vieira, que caiu na prova da UPE de 2015, é correto afirmar que a vida moral e o poder prescindem das virtudes para sua condução? Não sei. Vou deixar em aberto. A ética na esfera política, passando a outra moto, perdoem. A ética na esfera política deve legitimar a verdade para a garantia da esfera. Isso aqui você não precisa nem ler. Na esfera privada e virtuosa? Não, não está falando disso. A moralidade pública e a moralidade privada são categorias brasileiras. Corta direto aqui, está falando besteira. A justiça dá a cada um o que é seu. Então, a verdade sendo a filha da justiça, dela tira o que tem e dá o que não tem. Ele não fala isso em nenhum momento. E a dimensão da autêntica vida moral se resume ao ato da justiça, que na verdade, deixando à margem a continuidade do agir moral. Também não é. Então a gente já pode marcar também a letra A. A vida moral e a vida do poder prescindem de virtudes para a sua condução. A gente já pode marcar direto a letra A. Ele está falando disso, a vida moral e o poder. Isso determina quem nós somos, ou seja, nossas virtudes. Portanto, letra A.